Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, passando aqui para informar os irmãos, amigos, que estamos aí, irmãos, na poderosa campanha de oração até o final desse ano. É a campanha Deus abre esse mar. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. O Deus que nós servimos é o Deus que abre porta e fecha porta. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, estamos aí em constante oração. Quando nós não estamos orando na igreja, nós estamos orando em casa. É a poderosa campanha Deus abre esse mar. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual mar que você tem enfrentado, se é na família, financeiro, não importa, meu irmão, minha irmã, qual seja o tipo de mar que você tem enfrentado. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, meu irmão, minha irmã, estamos em constante oração. Quero aqui, irmãos, agradecer todos aqueles irmãos, amigos, aquelas pessoas, irmãos, que têm amor para com a obra de Deus. Certo? Quero aqui agradecer de coração, irmãos, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que tem plantado a sua semente na obra de Deus. Aquela pessoa que tem, meus irmãos e irmãs, como diz a palavra de Deus, não só tido fé, mas também tem lutado para ter obra diante de Deus na obra do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus venha abençoar cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Que as mãos do Deus vivo, né, irmãos, venham ser estendido contra tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, que se opõe contra a obra de Deus, contra a nossa vida, contra a vida dos irmãos e das irmãs. Porque, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que trabalha no contra, irmãos, isso aí é opressão maligna, é coisas do maligno. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, com a sua vinda aqui nesse mundo, ele diz na sua palavra que ele se manifestou nesse mundo, ele veio aqui para desfazer quais obras do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, só Deus para nós valer, meus irmãos, na atualidade que nós vivemos, contra os demônios, contra os espíritos malditos, maligno, como diz a palavra de Deus, que o diabo ele trabalha ao derredor, buscando a quem possa tragar. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que o inimigo já tragou, quantas pessoas que um dia pregava e hoje não prega mais, quantas pessoas que um dia cantava na obra de Deus não canta mais. Sabe o que aconteceu, irmãos? O inimigo tragou a fé dele, o inimigo tragou a fé dela. Então, meus irmãos e irmãs, é necessário, nós que servimos a Deus, você, meu irmão, minha irmã, que serve a Deus, não emprestar o seu ouvido à voz de Satanás. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com demônio travestido de crente, com demônio travestido disso, daquilo, daquele outro. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz, e não, meus irmãos e irmãs, vozes estranhas, e não a deuses de Baal, como diz a palavra de Deus, que o Deus desse mundo, que não é o Deus do céu, que não é o Deus verdadeiro, cegou o entendimento das pessoas para que não o entenda. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que você se depara muitas vezes na atualidade que nós vivemos, a pessoa até se diz, irmãos, que é religioso, é isso, é aquilo, aquele outro, mas quando, meus irmãos e irmãs, se você não for uma pessoa leal, se você não for uma pessoa firme para com Deus, essa pessoa que se diz cristão, ele tira você da presença de Deus, ele tira você da alegria, do primeiro amor, de servir o nosso Deus, o nosso Pai. Então, meu irmão, minha irmã, vamos estar atentos, vamos estar apercebidos. O próprio Senhor Jesus, quando andou aqui nesse mundo há mais de 2000 anos atrás, irmãos, ele muitas vezes ele ficava preocupadíssimo. Sabe por quê, irmão? Porque ele dizia assim, que nos últimos tempos muitos se levantaria no nome de Jesus.
Uma coisa, irmãos e irmãs, a pessoa falar o nome de Deus. Outra coisa, a pessoa falar o nome de Jesus. Outra coisa, meus irmãos e irmãs, a pessoa viver uma vida com Jesus, viver uma vida com Deus, fazer, né, irmãos, aquilo que Deus tem pedido para cada um de nós fazer. Veja bem, irmãos, a palavra de Deus diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por que não entrará no reino do céu? Porque, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas, eles pulam etapa. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, não se posicionam corretamente como Deus o quer. Meus irmãos, muitas pessoas, irmãos e irmãs, às vezes ele entra no evangelho porque ele quer colher, irmão, colher bênção, colher vitória, colher isso, colher aquilo. Mas o que você, meu irmão, minha irmã, tem feito pela obra de Deus? O que você tem plantado na obra de Deus? Amém, irmãos? Não se engana, meu irmão, minha irmã. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus leal. Com Deus não mora injustiça. Com Deus não mora, meus irmãos, espertalhões. Não. Se fosse assim, meu irmão, minha irmã, Judas teria se dado bem com Jesus. Se fosse assim, meu irmão, minha irmã, Ló tinha se dado bem com Abraão. Porém, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é reto, ele é leal, ele é verdadeiro. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui neste momento para dizer para você, você que está me assistindo, você que vai me assistir, quem sabe você está passando luta, provação, aleluia, Jesus, mas você tem sido uma pessoa fiel diante de Deus, assim como Deus fez sobre a vida, meus irmãos, de Daniel, Deus também vai fazer na sua vida, minha irmã, o meu irmão. Assim como Deus fez sobre a vida de Esther, Deus também vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então, meus irmãos e irmãs, não se engane. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que acham que pode fazer com Deus que nem os malandros aqui desse mundo, né? Não, meus irmãos e irmãs. O que vale diante de Deus é a oração, o jejum, a perseverança, a lealdade, né? Não emprestar, meu irmão, minha irmã, ouvido a vozes estranhas. Não se engana, meu irmão, minha irmã. Aquele diabo terrível que tirou Adão e Eva do jardim do Éden, tá por aí, meus irmãos. Tá por aí com as suas falácias, com as suas astúcias, meu irmão, minha irmã, tirando muitas pessoas da casa de Deus, da presença de Deus, do primeiro amor, da essência do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, fica aqui o recado de Deus para mim, para você, para todos nós, para que nós venhamos, irmãos, ficar firme na perseverança diante de Deus e não deixar, meu irmão, minha irmã, nada daquilo que não é de Deus, que não provém de Deus, afetar a nossa fé, a nossa crença, a nossa comunhão para com Deus. Amém? Então, que Deus abençoe meus irmãos, irmãs, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Quero informar os irmãos que nós estamos orando, né, irmãos, consagrando também, irmãos, todos aqueles que são ajudadores, né, irmãos, da nossa igreja, também aqueles que são ajudadores da nossa fundação ONG Pão e Vida. Amém, irmãos? Nós estamos orando, estamos pedindo para que Deus venha, irmãos, consagrar cada amigo, cada pessoa que tem aí contribuído, né, irmãos, com amor, com fé, a obra de Deus. Também nós temos a Fundação ONG Pão e Vida. Então, nós estamos orando, estamos consagrando para que Deus venha abençoar a semente daquele que tem plantado na obra de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui falando com vocês, trazendo, né, irmãos, algo da parte de Deus para nós, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.